cristianismo é um só. A mensagem de Deus para a humanidade é uma apenas: a lei de amor. E chegou à humanidade por intermédios de muitos mensageiros divinos, tendo seu ápice em Jesus, nosso mestre e guia. Ezequiel, Malaquias, Elias, Abraão, Moisés, Jesus, Kardec e todos os grandes avatares da humanidade vieram à Terra com o objetivo de trazer a mensagem divina ao homem, conforme a condição de entendimento da humanidade à época. Conquanto cada um tenha trazido a parte da verdade divina, todos juntos são a representação do amor do Criador. Assim como eles, cada um de nós tem a sua tarefa para com a humanidade, que é reformar-se e trabalhar pelo bem do seu próximo. Amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus, a morada de todos os corações. Olá, meus amigos, boa noite a todos, boa noite para quem está assistindo agora. E o meu bom dia, meu boa tarde a todos que haverão de assistir depois a gravação dessa live. Alegria imensa de estarmos novamente juntos nesta quarta-feira, com o único objetivo: renovar nossas atitudes, de acordo com as lições de Hamed. Então, hoje, nós iremos estudar um tema que, na minha concepção, tem uma grande importância nos dias de hoje: conveniência. Nós vamos ver como que esse tema se adapta, se adequa à nossa realidade, às nossas atitudes, à maneira como nós temos de ver a vida. Mas o Hamed vem e nos enche de orientações carinhosas, lúcidas, todas, com base no Evangelho de Jesus. Então, eu os convido a virem comigo. Vamos realmente estudar, vamos realmente aprender. Hoje eu estou virtualmente, né? Como sempre virtualmente, mas não ao vivo, mas com o mesmo carinho, o mesmo afeto, e todos vocês recebam o meu abraço. E, acima de tudo, gente, participem ativamente pelo chat, coloque seus comentários, que nós vamos acompanhar, e, diante das dúvidas, nós vamos esclarecer. Mas é muito importante nós expressarmos o que pensamos, dizermos o que sentimos, porque somente assim nós aprendemos a aprender, nós aprendemos a ser. Então, vamos embora estudar? Vamos iniciar fazendo primeiro a nossa prece, porque é sempre importante nós nos ligarmos, né, à vida, ligarmos a Jesus, de alguma forma, estarmos totalmente conectados para recebermos as inspirações de que necessitamos. Então, vamos lá. Eu convido vocês, neste momento, a reunirem seus melhores pensamentos, a estarem realmente conosco, a fim de que nós possamos trocar energias, iluminar os espíritos e sentir a presença de Jesus junto a nós. Vamos lá? Fiquem à vontade, da maneira como melhor se sentir. E vamos falar com Cristo. Queridos irmãos, que a paz de Jesus envolva tudo. Vamos acerenando nossos corações, nossos pensamentos, e elevando nossos sentimentos até o nosso coração, depositando em suas mãos misericordiosas nossas atribulações, nossos problemas, nossas angústias e aflições.
fortaleça, nos ampare e abençoe, principalmente nos momentos em que nos sentimos mais fragilizados. Depositemos também o nosso amor e a nossa tudo que temos recebido, todas as graças em nossas vidas, rogando que continue ao nosso lado, dando-nos força e coragem para sermos humildes, mostrando-nos o caminho da persistência, o caminho da caridade, para evitarmos o desânimo e o egoísmo e assim dividirmos com aqueles que compartilham a nossa existência os benefícios que recebemos todos os dias. Que neste momento, Senhor, em que nos reunimos para estudar e refletir sobre os teus ensinamentos iluminados, os nossos benfeitores e protetores espirituais estejam conosco, nos dando proteção, amparo, orientando-nos e inspirando para melhor compreendermos a lição e aplicá-la em nossos dias. Em teu nome, nós iniciamos o nosso estudo de hoje. Saibamos amar mais, sermos sempre misericordiosos e merecedores do teu imenso. Que assim seja. Então, vamos lá. Nós sempre iniciamos, isso é legal, trazendo as mensagens, né? Dos comentários dos nossos amigos, aqueles que participaram, que fizeram na semana passada, através do estudo que a Tamara nos trouxe, intitulado Imposições, o estudo 36 do livro Renovando Atitudes. Então, a Sandra, ela colocou o seguinte para nós. Ela falou assim: os povos têm seus costumes e a cada região os hábitos e as normas servem para conservar e manter suas características distintas. Se reconhece nações pelos seus rituais, que são passados de geração a geração. Por vezes não fazem sentido, mas são executados por uma ligação ancestral. Nem todas as leis são justas, nem tudo que é aprovado em um tribunal é normal. Mas se olharmos para o passado, o desenvolvimento vem acontecendo. Os questionamentos fazem parte do homem que evolui conforme as suas necessidades. Se aprofundar nos valores internos para externar ações coerentes que seguem a moral que o Cristo exemplificou, traz a consciência tranquila. O bem não se impõe, mas se praticado, dispõe o desenvolver do amor. Ter o coração limpo e as mãos ativas na caridade, honrando a Deus e orando para as nações de boa vontade, para criar leis que seguiram por aprovações e reprovações, ficando mais justas e honestas para toda a humanidade. Que lição linda, Sandra! Que maravilha de comentário! Né? Quando a gente ouve um comentário assim, é que nós percebemos o quanto que o conhecimento realmente transforma as pessoas. Maravilhosa inspiração e grata por compartilhar conosco seu comentário. Vamos ver o comentário da Patrícia, nossa querida Pati, né? Ela diz assim: olá, querida amiga Tamara, que capítulo oportuno para os dias de hoje. Ainda seres infantis que somos, nos colocamos às vezes como os donos da verdade. Hamed nos convida a nos despirmos do nosso orgulho e entender, aceitar o outro de acordo com seu nível evolutivo, sua cultura e costumes. Cada um é dono das suas próprias verdades. E é nessa diversidade, na convivência, que aprendemos a nos amar. Jesus, ontem, hoje e sempre, será o guia seguro para a nossa jornada evolutiva, pois nos ensina que devemos cultivar a pureza interior, para que da nossa boca e das nossas mãos saiam sempre o melhor de cada um de nós.
Sejamos sempre sementeiras vivas do Evangelho. Todos nós, espíritos e espíritas que somos. Um grande beijo e muito obrigada por essa oportunidade. Lindo, Pati. Que lucidez de raciocínio. Que beleza de comentário. Que só fortalece a importância das lições que nós temos aprendido. O que me tocou muito no seu comentário foi essa frase. Cada um é dono das suas próprias verdades. E é nessa diversidade, na convivência, que nos aprendemos a nos amar. E esse comentário tem muito a ver com o tema que nós vamos estudar hoje, tá? Bem, também se manifestou a querida Marina Marquimieto, grande beijo, grande abraço, e o querido Reinaldo Gonçalves, né, que colocaram ali a sua satisfação, que manifestaram o seu sentimento diante do estudo que nos foi proposto semana passada. Muito obrigada, meus amigos. Tá? Então, agora nós vamos começar o tema intitulado, como nós falamos, conveniência, né? Conveniência, que Hamed faz os comentários, e esse tema ele é baseado nessa passagem do livro de Lucas, capítulo 12 a 15, e que está registrado no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, capítulo 13, né? Onde se diz convidar os pobres e os estropiados. E, na passagem evangélica, Lucas nos diz o seguinte: quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos que forem ricos, de modo que eles vos convidem em seguida, a seu turno, e que assim retribuam o que haviam recebido de vós. Gente, é tão interessante essa colocação de Jesus, porque é geralmente isso que a gente faz, né? A gente retribui aos outros aquilo que eles nos ofertam, principalmente entre vizinhos. É interessante que a gente faz isso, né? Retribuímos o que nós recebemos deles. E aí Jesus vem com esse comentário, com essa orientação, que às vezes nos choca, mas o que Jesus quer dizer, né? O que ele quer colocar para a gente com isso? Quando derdes um jantar ou uma ceia, não convideis nem vossos amigos, nem vossos irmãos, nem vossos parentes, nem vossos vizinhos que forem ricos, né? De modo que eles vos convidem em seguida a seu turno. Realmente, ele retrata a conveniência. E é claro que o segmento, né, da lição também é chocante, porque ele fala convidai os pobres e os estropiados, tá? Mas a gente vai estudar esse tema com base justamente nessa troca, nessa permuta que nós costumamos fazer no nosso dia a dia. Tu me dá isso que eu te dou aquilo, né? Então, aqui nós observamos que Jesus ele prega o desinteresse pessoal na ação de fazer o bem, não esperar nada em troca, né? Porque é bom a gente reunir parentes, a reunir amigos, vizinhos, em reuniões festivas, em jantares, em almoço. E Jesus jamais poderia, né, nos pedir que esses convidados fossem substituídos pelos mendigos da rua, conforme propõe a passagem. Ele ensina que o verdadeiro ato de bem a outros é sempre o realizado sem esperar retribuição, sem interesse de obter vantagens. É isso que Jesus vem nos ensinar. E é isso que significa o antônimo da conveniência. Tá? Então, vamos abrir nossos corações para que a gente possa realmente compreender essa lição. Mas vamos ao texto de Hamed. A gente vai lendo e vai comentando, né, como nós sempre fazemos, tá? Então, a gente começa aqui esse texto falando da base do amor incondicional, que é o que Hamed nos coloca, na medida em que ele interpreta essa passagem. Ele nos diz assim: fazer o bem pelo único prazer de fazê-lo, amar sinceramente, dando o melhor de nós, sem pensar em retribuições. Eis a base do amor incondicional. A sinceridade é o melhor antídoto
para afastar falsas amizades. Convidar à mesa os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, na recomendação de Jesus, é angariar relacionamentos satisfatórios, leais, estimulantes, sem segundas intenções. Então, só esses 2 parágrafos, eles nos trazem uma lição super renovadora. Então, quando ele fala assim, fazer o bem pelo único prazer de fazê-lo, amar sinceramente, dando o melhor de nós, sem esperar, sem pensar em retribuições. Eis a base do amor incondicional. Você simplesmente é aquela coisa daquela pessoa afável, aquela pessoa que te envolve somente com o olhar, né? Aquela pessoa que tu sente realmente que ela gosta de você por gostar, que ela quer estar junto de você, que ela quer te ver feliz, né? Amar sem esperar retribuição. Isso, meus amados, essa sinceridade, ela é o antídoto para afastar falsas amizades. Porque se você dá a alguém o que você tem de melhor sem esperar retribuição, se o outro te magoa, é falso com você, te fere, não vai te atingir, não vai te fazer mal nenhum, porque você não está esperando nada dele, você não está criando nenhuma expectativa. Então, essa fala de Jesus, de convidar à mesa os pobres, os estropiados, os coxos e os cegos, tá? Ele fala aí na representação daquelas pessoas que são sofredoras, aquelas pessoas que têm carências afetivas, aquelas pessoas que buscam o outro para compensar algo que lhes falta. Esses são os pobres, estropiados, coxos e cegos, né? Então, na medida em que a gente consegue chamar essas pessoas e não excluir essas pessoas, né, nós vamos despertá-las para os relacionamentos verdadeiros, né? Vamos angariar relacionamentos satisfatórios, sem segundas intenções. Isso é muito importante, sem esperar nada em troca. E é certo que Jesus, ele não estabelecia em momento nenhum a desistência, ele não estabelecia a desistência das relações fraternais, nem o abandono do culto às afinidades do coração. Ele não pregava isso, ele não orientava isso. Mas considerando que a humanidade, né, é uma família única, somos todos irmãos em Deus, ele nos induzia a observarmos os irmãos menos felizes, na categoria de credores principais da nossa atenção. A maneira de enfermos queridos, que esperam no lar, né? Que esperam no nosso ambiente de trabalho, que esperam no nosso meio social a prioridade de assistência por parte daqueles que lhes comungam a convivência. Então, as pessoas criam, sim, expectativas. Então, olham para você e pensam assim, puxa vida, né? Vamos pegar aqui o Danilo para Cristo. Danilo é uma pessoa tão simpática, uma pessoa tão acessível. Eu gostaria de me aproximar dele. Eu gostaria de ser amigo dele. As pessoas criam essa expectativa com relação àqueles, né, que conseguem celebrar a alegria. Mas nessas celebrações de alegria é inútil, né, como Jesus coloca, nós ficarmos convocando sempre os entes amados, uma vez que todos eles se encontram automaticamente dentro das nossas celebrações. E ele recorda, né, para aqueles que jornadeiam no mundo sobre as algemas, é isso que ele recorda para a gente, né, sobre as algemas de austeras privações e partilhas, que nós possamos partilhar com eles as vantagens que te felicitam a vida. Então, chamar, né? Chamar quem? Chamar essas pessoas, né, esses irmãos menos felizes. Esses irmãos que nós observamos, às vezes,
né? O quanto eles sentem, o quanto eles são tristes, o quanto eles sofrem, tá? Isso é importante. Dar a eles um pouquinho, realmente, da nossa atenção e do carinho que nós temos para oferecer. Antes que eu esqueça, eu vou contar para vocês uma história que minha família vivenciou aqui em Manaus, logo que nós chegamos, né? Então, nós moramos aqui afastado de todos os parentes. Nós não temos nenhum parente próximo a nós, né? Alguns moram no Mato Grosso, outros no Mato Grosso do Sul, outros em São Paulo, outros no exterior, outros, a maioria, no Rio Grande do Sul. E nós estamos sozinhos, eu, meu marido, minhas 2 filhas e agora mais um neto. Um dia, acho que foi a Tamara ou a Tamires, que uma das minhas filhas, que iriam se formar. Aí nós fomos numa joalheria no final de ano, né? No final de ano nós fomos numa joalheria, a família toda, para comprar o anel de formatura, que aqui em Manaus tem esse hábito, né? Na formatura a gente oferece o anel de formatura. E era um dia festivo, era um dia assim que as pessoas estavam celebrando alegria porque estava próximo do Natal, né? E nós chegamos, fomos muito bem atendidos, uma atenção maravilhosa que nós recebemos. Aí veio a dona da joalheria, muito simpática, né? E ela realmente se afinizou conosco. Eu acho que ela criou uma afinidade com a nossa família, porque estávamos nós 4 juntos. E ela fez um convite inusitado, que eu nunca esqueci desse convite. Sempre que eu leio essa mensagem, eu lembro disso. Nos convidou para passarmos o Natal com a família dela. Convidou nós 4 para passarmos o Natal com a família dela, né? E eu fiquei, em princípio, eu fiquei um pouco apreensiva, né? Eu fiquei apreensiva, eu falei, meu Deus, mas ela não nos conhece, ela não sabe quem nós somos. Como é que ela nos convida para participar do Natal na casa dela? Aí fui eu, meu marido, as meninas, e a gente não conhecia ninguém naquele grupo. Uma família muito grande. Mas a alegria deles em nos receber, sabe, deu um quentinho nos nossos corações, porque geralmente quando a gente passa longe da nossa família nuclear, a gente sofre, a gente fica triste, a gente sente saudade. Mas foi tão boa aquela noite, tanta alegria, rimos, foi maravilhoso, troca de presentes, amigo oculto, foi lindo, foi muito legal. E eu fiquei sempre, até hoje, sou eternamente grata, né, a essa pessoa que não é do meu círculo de convivência, ter feito algo tão inusitado e que nos trouxe tanta alegria, né? Porque ela sequer sabia da nossa situação. Então é isso que Jesus coloca, né? Nesse sentido que ele fala, né, quando ele diz aqui, os credores principais da nossa atenção, né? Chamá-los, convidá-los. Tá? Bem, continuando, né? O Hamed, ele coloca assim para a gente. Talvez, por querermos levar vantagens e proveito em tudo, tenhamos atraído para o nosso círculo afetivo amizades vazias, distorcidas, que representam verdadeiros parasitas de nossas energias. Por isso, nos sentimos algumas vezes inadaptados no meio em que vivemos. Olha só. E não é irreal isso, né? Por querermos levar vantagem sempre em tudo, sempre. E, às vezes, esse querer levar vantagem, ele chega a ser inconsciente. Então, nós acabamos atraindo para o nosso círculo afetivo, né, essas amizades vazias, distorcidas, e que representam verdadeiros parasitas de nossas energias. E é por isso que a gente se sente fora, né, inadaptado do meio em que nós vivemos. E é interessante, meus amigos, porque uma boa parcela das pessoas, elas se relacionam com outras por conveniência e outra boa parte por troca, né? O ser humano, ele ainda está nessa condição, tá? Eu vou te dar isso, o que tu me dá em troca?
E isso nos faz concluir que ninguém mantém 100% de relações de um tipo ou outro. Porém, prevalece sempre um tipo, né? Em toda a nossa vida de relações. Existe essa questão, né, de conveniência e de troca, às vezes até num casamento, tá? Então, nós precisamos realmente aprender a avaliar, né, o que nós estamos esperando das diversas relações que nós vamos angariando no decorrer da nossa vida. Qual é o meu objetivo em me relacionar contigo? O que eu espero de você? Eu estou criando expectativa? Porque quando nós criamos expectativa, nós sabemos, né, que em algum momento teremos que ceder algo. E às vezes é a nossa vontade de ser feliz que não é atendida. Vamos refletir sobre isso, né? Porque os relacionamentos convenientes, geralmente eles são baseados no que ele ou que ela pode conseguir de outra pessoa. Você se aproximar de alguém pensando, o que eu vou conseguir? O que eu vou receber dessa pessoa? São pessoas que procuram relacionamentos e conexões com interesse pessoal. E são normalmente receptores. E dão apenas quando não lhes custa nada ou muito pouco. O Livro dos Espíritos, ele trata sobre essa questão do interesse pessoal. E é isso que nos afasta do verdadeiro amor incondicional, conforme nós colocamos logo no início, e Hamed chama a nossa atenção, né? O famoso vampirismo social, o networking profissional, o casamento por conforto, ou não ficar só, são alguns dos exemplos, né, dessa questão que muitas vezes nós buscamos nas nossas relações e nas nossas conexões com interesse pessoal. Não quer dizer que todo relacionamento por conveniência seja ruim ou mal intencionado. Porém, a intenção é clara e sempre tem uma base egoísta. E isso não é sadio, né? Então, nós vamos refletir juntos, tá? Como é que tem sido as nossas atitudes? Como é que nós estamos realmente nos relacionando uns com os outros? Aí o Hamed continua aqui no outro parágrafo, ele fala assim, mas se amarmos por amar, encontraremos criaturas que não se preocuparão com as escalas hierárquicas e não aceitarão e nos aceitarão como somos. Não esperarão de nós toda a sabedoria para todas as respostas. Apenas compartilharão conosco o carinho de bons amigos. Então, se a gente se entrega numa relação apenas por amar, sabe aquela coisa dos bons amigos? É tão bom estar com alguém, conversar. Quem não gosta disso, né? Ficar conversando, rindo, jogando conversa fora, né? Aquela relação sadia, né? E nós sabemos que aquela pessoa gosta de nós sem esperar nada de nós. E se nós nos habituarmos a isso, é isso que nós vamos atrair. São energias compatíveis com o meu estado de espírito, né? Então, eles não esperarão de nós toda aquela sabedoria para todas as respostas. Eles apenas haverão de compartilhar conosco o carinho de bons amigos. Vocês já experimentaram ficar ao lado de alguém em silêncio, sem falar nada? Apenas o silêncio, usufruindo daquela companhia, daquela energia que emana sentimentos tão bons. É isso que Jesus está colocando aqui para nós, né? Então, aqui o Hamed nos traz o refrão da conveniência. Olha só que interessante, né? Ele fala assim, que o refrão da conveniência é: vou te amar se me recompensares, serei teu amigo. Se me convidares, eu te prestigiarei. Se ficares sempre a meu lado, eu te amarei. Se concordares comigo, concordarei contigo.
Aqui a gente já pode ver o nível de interesse que existe naquela relação, né? Não é aquela história, eu estou aqui para te amar, eu estou aqui para conviver contigo, conta comigo. Conta sempre comigo em todas as situações. Eu não estou abrindo mão, né, nesse refrão da conveniência, dos meus interesses pessoais. Eu quero algo em troca, né? Eu preciso de algo em troca. Toda a nossa relação social, meus amigos, ela é estruturada nesse sentido. Basta nós acessarmos uma rede social. Dificilmente em uma rede social, as pessoas estão ali tão somente para trocarem experiências sadias e darem exemplos bons. Sempre existe um interesse pessoal por trás de uma publicação, por trás de uma mensagem. E nós acabamos estruturando a nossa vida de relações, a nossa convivência social com esse refrão da conveniência, né? Isso em todos os setores. Tá? E fugindo, de uma forma ou de outra, das responsabilidades que nós temos em amar o próximo como a nós mesmos, que é o grande compromisso que nós assumimos com Deus. Aí o Hamed vem e nos coloca assim, deixa eu aumentar aqui para vocês poderem ler, o desinteresse nas relações, né? Ele fala assim, Jesus nos pede desinteresse nas relações e não em posições de conformidade com as nossas paixões. Ele nos ensina a lição de não manipularmos ocasiões, porque toda cobrança fragiliza relacionamentos. E, em verdade, é uma questão de tempo para que tudo venha a ruínas. Então, se a gente for analisar a mensagem de Jesus, é claríssimo. Vamos tirar o espírito da letra. Fica claro para nós qual foi a intenção de Jesus ao nos transmitir este ensinamento, né? Quando derdes um jantar, não convideis, né, os vizinhos, as pessoas, aquelas pessoas que estão sempre contigo, mas convidei os coxos, os estropiados, tá? Ele está colocando para a gente que nós precisamos ter desinteresse nas relações. E nós conseguimos compreender. Nas celebrações da alegria, as pessoas que nós amamos, que nós gostamos de estar junto, elas já estão inseridas, nós não precisamos convidá-las. Porque os sentimentos, conforme destaca Hamed, verdadeiros, eles não são mercadorias permutáveis, mas alimentos nutrientes das almas, os quais nos dão fortalecimento durante as provas e reerguimento perante as lutas expiatórias. Quanto mais eu auxilio, mais bênçãos eu recebo. Vamos pensar, não dá para não deixar de comentar, né? Mas vamos pensar numa proposta em período de eleições. O que acontece? Isso aí é histórico, isso já faz parte da história de vida do ser humano, desde a história antiga. Toda pessoa que é envolvida com o povo, ou seja, na política, fazem trocas. É conveniente, fazem promessas, mesmo que não cumpram, mas é uma maneira de angariar o quê? Simpatizantes à sua causa. E quando eles conseguem obter uma vitória, obter um reconhecimento, né, eles esquecem, porque aquilo tudo foi movido não por sentimento verdadeiro, mas por interesse pessoal. E isso ainda é a atitude de seres primitivos que nós somos. Então, quanto mais esses seres primitivos, tanto sermos primitivos, né, tanto menor é o patrimônio de ideias que nós possuímos para nos orientar e resolvermos os casos da nossa vida. Quantas pessoas se deixam seduzir por essas promessas infundadas?
E é assim que, muitas vezes, a gente administra a nossa existência, negociando os sentimentos como se eles fossem mercadorias desfrutáveis. E está errado. Não é isso que Jesus nos ensinou. Tá? Nós precisamos abastecer nossa alma de sentimentos que são alimentos nutrientes das nossas almas, que nutram o nosso espírito. E que não gere problema de consciência. Tá? O bem é para nós o que nos traz vantagem ou satisfação. É bom fazer o bem e vermos que as pessoas estão felizes. Já o mal vai acarretar prejuízo e sofrimento. E agir assim, por interesse pessoal, permutando, né, o sentimento como se fosse uma mercadoria, nós só estamos acarretando sofrimento. E buscarmos sempre, né, a ética do nosso próprio interesse. O que é a ética do nosso próprio interesse? Né? A ética, ela nos diz que nós devemos seguir os ditames da consciência, tá? E não para atingirmos vantagens. E se nós fazemos isso em plena consciência e convencimento, né, nós realmente precisamos colocar tudo na balança da sinceridade e da honestidade. Aliás, segundo o que nós podemos aprender com o Espiritismo, quando nós ignoramos as infinitas possibilidades que trazemos na alma, bem como depositar nossas perspectivas de felicidade no mundo exterior, ou seja, depender dos outros para sermos felizes, esperando que essas pessoas e essas circunstâncias satisfaçam muito de nossos desejos, anseios e necessidades, são duas das mais profundas raízes do nosso sofrimento. Nós não podemos fazer nossa felicidade depender de outros. Nós somos os construtores do nosso destino, da nossa vida. E nós temos recursos realmente para nos reerguermos, assim como para nos derrubarmos. Basta eu colocar tudo na mão do outro, envolver tudo naquelas regras da conveniência. E é por isso que o Hamed nos adverte, né, aqui nessa questão, quando ele vem nos falar dos jogos de manipulação. E ele nos diz assim: quando esperamos que os outros supram nossa carência e nos façam felizes gratuitamente, não estamos de fato amando, mas explorando-os. Olha só. Então, quando a gente fica esperando, né, que o outro supra alguma carência que eu carrego, eu não estou de fato amando. Gente, o amor, ele é uma via de mão dupla. Via de mão dupla. Mas o ponto de partida é o amor que eu tenho por mim mesmo. Então, quando eu consigo realmente sentir, nutrir a minha alma com esse alto amor, né, é muito mais fácil eu espalhar amor sem que os outros peçam. Aí ele diz assim, que ao identificarmos jogos de manipulação, procuremos relembrar nossa verdadeira missão na Terra, pois sabemos que não viemos a este mundo a fim de agradar os outros ou viver à moda deles, mas para aprender a amar a nós mesmos e aos outros, sem condições. Simples assim. Simples. São palavras de uma simplicidade, né, que não podemos nem fazer questionamento nenhum. O espírito de Emmanuel, ele apresenta para a gente o reverso dessa medalha, né? Ele diz assim para a gente: desejávamos pensassem pelas ideias que nos orientam a estrada, mas trazem consigo vocações e tendências, ideal e visão, muito diversos daqueles que nos caracterizam a marcha.
E essa é a beleza de todos nós, dos seres humanos, né? Porque nós temos as nossas diversidades, diversidade de pensar, diversidade de ser, e nesse sentido nós vamos nos completando. Aí ele continua dizendo assim: anelávamos situá-los nos figurinos de felicidade que nos parecem mais justos e aconselháveis. Permanecem guiados pelo governo da vida para outros tipos de felicidade que ainda não chegamos a conhecer. Cada um de nós estamos num patamar de evolução, num patamar de entendimento. Então, eu não posso esperar que aquele que não conhece o que eu conheço hoje haja da forma como eu estou agindo. Então, é por isso que todos nós precisamos aprender a observar nos entes amados criaturas independentes de nós, orientadas frequentemente noutros rumos e matriculadas em outras classes na escola da experiência. Nós não somos iguais. Nenhum de nós. E o aceitar o outro como ele é o princípio do entendimento na nossa vida de relações. Eu não tenho que mudar os outros. Eu tenho que mudar a mim mesma. A renovação das atitudes, ela diz respeito ao que eu sou hoje e a meta que eu quero atingir na minha condição de perfeição, ainda relativa. É tão claro isso, né? Que a gente não consegue entender por que nós continuamos batendo cabeça, mesmo quando nós identificamos jogos de manipulação. As pessoas nos manipulam e nós permitimos, nós deixamos que façam isso. E o Hamed está aqui, né? Procuremos relembrar nossa missão verdadeira na Terra, porque nós não viemos a este mundo a fim de agradar os outros ou viver a moda deles, mas para aprendermos a amar a nós mesmos e aos outros, sem condições. Eu não tenho que caber no conceito do outro. Eu não tenho que me diminuir para caber no conceito do outro. Eu tenho que me respeitar. E na medida que eu me respeito, o outro me respeita também. É isso que o Hamed está querendo colocar. E não entrar, né? Não, se você fizer isso, eu faço aquilo, né? Se você agir de tal maneira, eu vou agir de tal maneira. Isso é manipulação. Ok? Então, vamos lá. Belíssimo texto esse, né? Muito bom a gente estudar essas questões. Aí ele vem nos falar das fronteiras individuais. Simples. Se a gente não podemos entrar em jogos de manipulação, tudo tem um limite, não é verdade? Aí o Hamed fala assim: em muitas ocasiões, fundimos nossos sentimentos com os de outros seres, cônjuge, pais, filhos, amigos, irmãos. E perdemos nossas fronteiras individuais, por ser momentaneamente conveniente e cômodo. E, a partir daí, esperamos sempre retribuições deles, nossos amados, e sofreremos se eles não fizerem tudo como desejamos. É a tal história, né? A gente cria expectativa. Você cria na sua mente, né, a pessoa ideal e trabalha as tuas ações, as tuas palavras, todo o teu comportamento para que aquela pessoa se enquadre na tua visão do ser ideal. E quando isso não acontece, né? Quando nós não conseguimos ver atendidas as nossas expectativas e nem esperamos retribuições deles, no sentido de que todo o sacrifício que eu fiz por você, o que acontece? Nós sofremos, porque eles não fizeram aquilo que nós desejávamos que fizesse. Meu filho não se comportou da maneira como eu esperava, meu marido ou minha esposa, né, não valorizou as coisas que eu fiz, meus pais não me reconhecem, não me dão valor, e por aí vai.
Meus amigos, né, não me auxiliam a manter aquela aparência, aquele comportamento que eu tenho. Eu estou sempre esperando retribuição deles. E num relacionamento feliz, meus amigos, não existe manipulação, não existe mistificação. Existe, sim, autenticidade, sem agressividade, e verdade sem rudeza. As pessoas precisam saber o que esperar de nós. Nós temos que ser autênticos conosco mesmos, para podermos passar para as pessoas esse jeito leve de ser. E as pessoas saberem. E não precisarem me manipular, e nem eu ficar guardando retribuição. Viver naturalmente. Esse é o objetivo maior. Tá? Então, continuando com Hamed, ele vem nos falar agora dos mútuos interesses, né? Onde ele nos diz o seguinte, ele coloca para nós. Deixa eu ver aqui se não pulei alguma coisa. Então, ele fala assim, continuamos a convidar à mesa somente aqueles com quem fazemos questão de compartilhar mútuos interesses. É meu amigo, né? Então, se ele é meu amigo, ele sabe como eu sou, tá? Ele me entende, ele sabe como eu sou, e eu vou convidá-lo, porque ele me suporta. É meu irmão, é minha família. É assim que geralmente nós pensamos. Nós esquecemos de abrir o círculo de afetividade para outros seres. E não percebemos o quanto é saudável e imensamente vitalizante essa postura. Lembra do que eu contei para vocês? Do nosso caso de sermos convidados para passar o Natal, gente, que é uma situação tão íntima, né? Então, das pessoas, nós fomos convidados, né, a vivenciarmos com uma família o Natal. E quanta experiência que nós trocamos, né? Quanta coisa que nós aprendemos. E amigos que nós fizemos. Então, Hamed, ele ressalta para nós, principalmente, o inconveniente que nós temos de alimentarmos expectativas irreais em relação ao comportamento alheio, em razão de se crer que os outros ajam diferentemente. E se agissem, tudo seria muito melhor. Mas essa situação é preferível para quem? O que é o mais sensato e acertado para cada um também será para os demais? Mútuo interesse? Essa questão ela nos restringe quanto à compreensão e à aceitação dos pontos de vista alheio. Eu não vou convidar alguém que não concorda comigo, né? Alguém que não compartilhe dos meus interesses. Então, nós acabamos não permitindo ao outro o direito de nutrir os próprios sentimentos e nos tornamos, então, autoritários, possessivos. E sabendo que o autoritarismo e a possessividade, eles desgastam qualquer convivência, né? E fazem com que as decepções e as desilusões e as frustrações ocorram como consequência da ânsia que nós temos de querermos moldar o outro dentro dos nossos padrões. Mas a decepção, a desilusão e a frustração, na realidade, nada mais são do que a visita da verdade. Porque em algum momento eu terei que ouvir, né? Se não do outro, da minha própria consciência. Aí o Hamed continua dizendo aqui, embora de início não avaliemos o mal que essa atitude nos causa, é provável que soframos a solidão num amanhã bem próximo, pois os laços afetivos podem ser desfeitos pela morte física ou por separações outras. Por termos restringido esses vínculos afetivos, sentiremos certamente a tristeza
de quem se acha só e abandonado, como se tivesse perdido o chão. Claro, nesses casos, né, a solidão, ela se faz presente, porque eu escolho, restrinjo as minhas relações sociais, vai haver um momento em que eu vou ficar sozinho, porque as pessoas partem, né? Vai haver um momento que eu olho para um lado, olho para o outro, não tenho amigos, não tenho com quem compartilhar. Tá? Aí o Hamed, ele continua com as suas colocações e nos pede, né, para nós sermos honestos com nós mesmos. Aí ele fala assim: a observação dos jogos sociais nos dará sempre uma real percepção de onde e quando existem encontros unicamente realizados para a busca de vantagens pessoais. E para que possamos promover autênticos encontros, providos de sinceridade e boas intenções, é preciso sejamos primeiramente honestos com nós mesmos, para atrairmos as legítimas aproximações, através de nossos pensamentos e propósitos de franqueza. Eu gostei muito dessa fala de Hamed, né? Hoje a gente vive em torno de, lá a gente já falou, né, dos networking da vida, né? Das nossas relações. Então, quanto mais amigos eu tenho, amigos entre aspas, né, eu tenho que possam me ajudar, né, melhor eu me sinto, porque eu vou precisar deles. Aí vem aquela troca, aquela conveniência, né? E a gente não se dá conta que o que nós estamos fazendo? Não estamos sendo honestos com nós mesmos. Nós estamos vivendo um momento tão crítico na nossa sociedade que nós precisamos nos rodear de amigos verdadeiros, amigos sinceros, pessoas que gostam de mim pelo que eu sou, sem querer me modificar, sem desejar, né, que eu me torne de acordo com a conveniência deles. Os nossos piores inimigos ou adversários estão dentro de nós e não fora de nós. É imprescindível que nós possamos nos reconciliar com os nossos opositores íntimos, ou seja, enxergar com bastante nitidez o nosso lado escuro para podermos atingir paz e tranquilidade. E é isso que todos nós desejamos, de uma forma ou de outra, né? Equilíbrio, harmonia interna. Como que eu vou ter harmonia interna se eu vivo em função de trocas? Se eu vivo em função de conveniências? Que espécie de relação é essa? Nós compartilhamos energias naturalmente, e são energias positivas e energias negativas. Então, se eu tenho afinidade com você, eu estou me nutrindo de sentimentos bons. Mas se eu estou com você, movida apenas pelo interesse pessoal, isso me traz, muitas vezes, adoecimento moral. Porque eu não consigo encontrar em você o eco das minhas necessidades. Assim como aquele também não consegue me nutrir. E que nutrição é essa? Sinceridade, amor, afetividade, benevolência, enfim. Aí ele diz aqui para a gente que a vantagem, né, dos relacionamentos sinceros é uma abertura de nossa afetividade em círculos cada vez maiores, que, por sua vez, edificarão uma atmosfera de carinho e de lealdade em torno de nós mesmos, atraindo e induzindo criaturas francas e maduras a partilhar conosco toda uma existência de amor. Gente, que coisa linda essa frase, né? A vantagem dos relacionamentos sinceros, a abertura da nossa afetividade em círculos cada vez maiores. É para esse caminho que a humanidade anda, né? A afetividade e a doçura. Bem-aventurados os brandos e os pacíficos, porque possuirão a terra. Esse é o nosso objetivo. E assim nós edificaremos
uma atmosfera de carinho e de lealdade em torno de nós mesmos, atraindo e induzindo criaturas francas e maduras a partilhar conosco toda uma existência no amor. É isso que a gente busca, meus amados. É isso que nós desejamos. O amor é um ingrediente necessário em todas as nossas experiências nesta encarnação. E aí? Eu faço uma pergunta para vocês agora. Você já teve alguma experiência pessoal relacionada a esse tema? De alguma forma, você já vivenciou, né? Alguma situação em que foi conveniente para você? Ou você entrou num jogo de manipulação, sendo conveniente para outros? É essa atitude que Hamed vem nos convidar a mudarmos. Nós precisamos sacrificar a conveniência em nome da verdade. Parece assim, causa até um certo impacto, né? Essa frase que ela está num livro, na capa de um livro intitulado Inspirações do Amor Único de Deus, de Antônio Aquino, né? Sacrificar a conveniência em nome da verdade. Aí a gente vai lá na questão 909 do Livro dos Espíritos, né? Que é uma receita de bolo para a realização da nossa evolução espiritual. Quando Kardec pergunta qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nessa vida e resistir aos arrastamentos do mal? Lembram dessa questão? E analisando as palavras usadas por Kardec, nós constatamos que algo prático é algo de aplicação ou uso fácil, bem como o significado de eficaz é aquilo que não falha. E os espíritos, acompanhando essa linha de objetividade, responderam sem receios: conhece-te a ti mesmo. Então, meus amados, que tal se nós começarmos este processo de autoconhecimento, vasculhando a nossa memória? Quantas vezes nós sacrificamos a conveniência em nome da verdade? Quantas vezes nós somos fiéis à verdade? E às vezes nós vivemos de forma invertida, achando que a verdade é o que nos convém, nos fazendo raciocinar. Se me convém, se é bom para mim, então é justo e verdadeiro. Mas estamos errados. Gente, era isso que eu queria passar para vocês. Muito obrigada por essa oportunidade, obrigada por esse espaço maravilhoso, né, do nosso canal Conhecendo o Espiritismo, onde nós temos a chance de aprendermos juntos, de reviver as nossas ações, de colocá-las realmente na balança da vida e vermos, através do conhecimento, né, como é que nós podemos modificar, como é que nós podemos transformar, como é que nós podemos renovar nossas atitudes. Muito obrigada. Que Jesus abençoe a cada um de nós e que possamos, através deste estudo, encontrar um pouquinho da felicidade que o mundo nos oferece. Vamos agradecer? Então vamos lá, meus amados. E buscar lá no fundo dos nossos corações a paz que necessitamos. Quanta gratidão, Senhor, por este estudo, por essas informações tão preciosas para a nossa evolução. Abençoa, Senhor, a todos os participantes desse estudo e as suas famílias. Nos possibilite gravar em nossas memórias este conhecimento, a fim de nos relacionarmos melhor uns com os outros, aprendermos verdadeiramente a amar com simplicidade, com amor. Que a tua luz se derrame farta sobre os nossos corações e que tenhamos uma noite, Senhor, reparadora de sono e no desdobramento nos encontrarmos contigo, Jesus.
para receber as suas bênçãos. Fica conosco, nos conduza nessa vida, abençoe o nosso propósito, abençoe, Senhor, esse canal abençoado que divulga a tua doutrina de amor. Abençoe, Senhor, a nossa casa de Jesus, que nos acolhe, que nos fortalece. Permaneçamos e que assim seja. Gente, muito obrigada. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine. E até a próxima. Um grande beijo. E deixe seu recadinho aí, que eu vou dar uma lida, tá? Um beijo para todos. Boa noite. Conhecendo o Espiritismo. Centro Espírita Online Casa de Jesus. A morada de todos os corações.